Bom dia. Nosso grupo de trabalho de ciências no ano de 2020 veio apresentar para vocês a importância do saneamento básico nas nossas vidas e na de nossos antepassados. De acordo com a lei do Brasil, podemos definir como saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A história do saneamento básico e tratamento de água e esgoto. Sabe-se que os serviços de saneamento já eram praticados há muitos anos atrás. Idade Antiga. Na antiguidade, o homem aprendeu que a água suja e o acúmulo de lixo disseminam doenças. Foi preciso então desenvolver algumas técnicas para obter água limpa e livrar-se dos resíduos. Foi assim que se deu início à ideia do saneamento básico. No século V d.C., o homem desenvolveu algumas técnicas importantes como irrigação, construção de diques e canalizações superficiais e subterrâneas. Com isso também surgiram medidas sanitárias. Cada região desenvolvia suas técnicas. Por exemplo, na Grande Roma, as ruas com encanamento serviam de fontes públicas e, com o intuito de prevenir doenças, separava a água para consumo da população. O Império Romano também desenvolveu em 312 a.C. um sistema de abastecimento. Eles foram a primeira grande civilização que tratou o saneamento de fato. Criaram grandes aquedutos, construíram reservatórios, banheiros públicos, chafarizes e nomearam um responsável efetivo como superintendente de águas de Roma. Já na Grécia Antiga, havia-se o costume de enterrar as fezes ou deslocarem para um local bem distante de suas residências. As primeiras galerias de esgoto da história foram construídas na Babilônia. O Vale do Indo e suas cidades são conhecidas pelos planejamentos urbanos e sistemas de abastecimento e drenagem elaborados para a época. Idade Média. O Império Romano ruiu no início da Idade Média. Com isso, novas regiões foram surgindo com o sistema feudal e o abastecimento de água sofreu um retrocesso no aspecto sanitário. Nesse período, a responsabilidade de gerenciar a água deixou de ser do governo e passou a ser coletivamente dos cidadãos. O Brasil entra no mapa do saneamento em 1620. Nesse período, iniciou-se as obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecimento do Rio de Janeiro. Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea corresponde ao período de 1790 até os dias de hoje, onde podemos ver um grande cuidado com o saneamento básico em países desenvolvidos, porém em outros países é possível ver uma carência. Agora eu, Luigi Bassani, vou contar a história do saneamento básico e tratamento de água e esgoto no Brasil. O primeiro registro de saneamento no Brasil ocorreu em 1561, quando o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Na capital, o primeiro chafariz foi construído em 1744. No período colonial, ações de saneamento eram feitas de forma individual, resumindo-se a drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. A partir dos anos 1940, se iniciou a comercialização do serviço de saneamento. Surgem então as autarquias e mecanismos de financiamento para o abastecimento de água, com influência do Serviço Especial de Saúde Pública, hoje denominada Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Agora vou falar sobre o surgimento de legislações. Para minimizar os problemas que surgiam ao longo dos anos, criaram-se diretrizes de implementação, medidas e infraestruturas para o saneamento básico no Brasil. Em 1971, foi instituído o Plano Nacional de Saneamento. Outro grande obstáculo que existiu durante os anos foi a disputa entre governos federais, estadual e municipal sobre quem deveria gerenciar essas diretrizes. Após intensa luta, os municípios conquistaram a titularidade do serviço de saneamento no dia 5 de janeiro de 2007, com a sanção da Lei Federal nº 11.445, chamada de Lei Nacional do Saneamento Básico. Ela entrou em vigência a partir de 22 de fevereiro do mesmo ano e estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil. Atualmente, o instrumento que norteia a condução das políticas públicas, metas e estratégias para o setor de saneamento é o
PLAN-SAB, Plano Nacional de Saneamento Básico. Existem órgãos que são responsáveis pelo monitoramento dessas leis e diretrizes. Podemos citar a ANA, Agência Nacional de Águas, é o órgão responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos. O SNIS, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, é maior e o mais importante sistema de informação sobre saneamento. Alguns dados atuais dessas diretrizes. No Brasil, 83,3% da população são atendidos com fornecimento de água tratada e 35 milhões de brasileiros ainda não possuem acesso a este serviço, de acordo com dados fornecidos pelo SNIS 2015 e o Instituto Trata Brasil. Para cada 100 litros de água tratada, 37%. Etapas do tratamento de esgoto. A coleta e o tratamento de esgoto fazem parte dos serviços de saneamento. A finalidade da coleta é levar esgoto para longe das residências, enquanto a do tratamento é diminuir a carga poluidora para que ele retorne à natureza sem causar prejuízos ao meio ambiente. Deste modo, ao chegar na estação de tratamento de esgoto, os efluentes domésticos, comerciais e industriais passam por diversos processos que reduzem a alta concentração de compostos orgânicos e outros nutrientes e elementos que os tornam prejudiciais ao meio ambiente. Confira a seguir as principais etapas do processo de tratamento de esgoto. Gradeamento. A água residual que vem das residências deve conter cerca de 1% de sólidos e 99% de material líquido. Em razão disso, a primeira etapa do procedimento é a retenção de materiais mais grosseiros, como lixo, em um filtro formado por grades. Essa primeira filtragem ajuda a deixar o líquido livre dos resíduos sólidos que foram descartados incorretamente na rede de esgoto. Desarenação. Em seguida, o esgoto segue para a caixa de areia, onde é realizada a remoção de todos os detritos sólidos presentes nele e que possam ter escapado ao processo anterior, mediante sedimentação. A areia, os pedriscos, os cascalhos e outros elementos vão para o fundo do tanque e o líquido que permanece na superfície é encaminhado para a próxima etapa. Tratamento biológico. Já sem sólidos visíveis, o esgoto é enviado para o tratamento biológico no tanque de aeração. Lá, ele é exposto à ação de seres microscópicos que promovem reações bioquímicas e condensam em flocos de lodo a matéria orgânica que até então estava dissolvida no efluente. É o caso do rotífero micrometazoários, que se alimentam de bactérias e partículas minúsculas de sólidos, e também do tardígrado, considerado o animal mais resistente do mundo, cuja presença ajuda a sinalizar a qualidade da limpeza realizada no esgoto. Decantação. Depois do tratamento biológico, o líquido é submetido a um processo de decantação. O lado formado vai para o fundo do tanque, separando-se da parte líquida, que já está livre de impurezas. Essa matéria acaba se tornando um subproduto do chamado biossólido, que pode ser usado na agricultura. Descarte. O lodo produzido no processo é desidratado e levado para um aterro sanitário especializado. O esgoto clarificado e corretamente tratado é devolvido para o meio ambiente. Em alguns casos, o efluente pode passar por tratamentos avançados específicos e serem transformados em água de reuso, uma solução sustentável que contribui para a preservação da água potável do planeta. As doenças que o saneamento previne. Algumas das doenças que o saneamento previne são diarreia. A diarreia é uma doença gastrointestinal que pode ser contraída por água e ou alimentos contaminados. A leptospirose está ligada a locais com saneamento precário, onde os roedores se proliferam, como locais perto de córregos aglomerados subnormais. Dengue. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se multiplica em água parada. O mosquito atualmente é transmissor de outras doenças, como Zika vírus. Amarelão. O amarelão é a doença de Jeca Tatu. É transmitido principalmente por um parasita que pode ser encontrado no solo contaminado.